Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a este Fora do Ar, atualizando as informações do dia. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril, e a temperatura na Serra Gaúcha está em 22 graus. A sua opinião sempre é bem-vinda aqui ao Fora do Ar. Não esqueça, curta, compartilhe e comente. Portanto, essa edição de quinta-feira, dia 8 de abril. E um cuidado especial que eu digo, no trânsito ali na Avenida Rio Branco, tenha cuidado, próximo do quartel. Anteriormente teve um acidente de uma moto, isso mesmo, uma moto acabou batendo em dois veículos, e logo após em um ônibus bateu em dois carros, e depois num ônibus a ambulância já está presente no local, então tenha todo cuidado ali na Avenida Rio Branco, próximo do quartel. Vamos a alguns destaques fora do ar. Governador Eduardo Leite explica sobre as medidas que estão sendo estudadas para o próximo decreto. Os novos protocolos poderão ser apresentados nesta sexta-feira com mais flexibilização. Em visita ao Rio Grande do Sul, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o governador Eduardo Leite. A preocupação com a proximidade do inverno, que traz aumento da demanda de outras doenças respiratórias, foi um dos temas do encontro. O governador Eduardo Leite afirmou que o Rio Grande do Sul jamais estocou ou reteve vacinas. Fransomense, deputada estadual, intervém pela flexibilização do comércio, academias, parques temáticos e educação. Municípios gaúchos receberão quase 137 milhões de reais em abril para enfrentamento à Covid-19. Webconferência apresenta a Rede Simples às prefeituras gaúchas. Atualmente, 406 municípios gaúchos integram a rede. A meta é chegar até o fim de 2021 com 100% de adesão. Lembrando que o município de Caxias do Sul foi convidado para participar do CISGA, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha. Nova remessa de vacinas ampliará imunização dos idosos e das forças de segurança. Vacinação para as forças de segurança serão ampliadas, portanto, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Registrados mais 9 óbitos em Caxias. Nova fase do estudo EpiCovid-19, Rio Grande do Sul, ocorre entre os dias 9 e 12 de abril, isso aqui no município de Caxias do Sul, com transferência de atendimentos para a área interna da UPA Central. Tenda será desmontada e a segunda dose para idosos de 75 anos ou mais que fizeram Coronavac é na próxima semana. Portanto, esses são alguns destaques que você acompanha a partir de agora no Fora do Ar Notícias, que já está começando. Este é o Fora do Ar Notícias e já começamos com os comentários. A sua participação sempre é bem-vinda, com certeza. Tem notícia boa e vamos celebrar. A Lourdes Maria, boa noite, estou muito feliz, pois hoje ela fez a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. Parabéns a Lourdes Maria por estar vacinada, recebendo já a primeira dose. Nessa semana, o meu pai também conseguiu a primeira dose da vacina Covid-19, o seu Zoinho Lanche, seu Ivo Antônio Garaboto, portanto, também na semana recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, portanto, só notícia boa, ainda bem que a vacina está chegando. Também
participando, a Ana Maria Laim, boa noite, Ivan, sempre nos informando, isso mesmo, vamos tentar sempre nos ajudar, nos auxiliar com a informação. Informação sempre precisa e importante. E se eu não souber de alguma informação, não se preocupe que eu vou atrás da notícia e também, se você puder auxiliar, com certeza, a ajuda sempre é bem-vinda. A ajuda aqui sempre é bem-vinda e um vai ajudando o outro e assim vai dar tudo certo. Essa fase com certeza vai passar. Então, fique ligado agora com as notícias, com as atualizações. Quero mandar então aquele abraço para Lourdes Maria e também para Ana Maria Laim. E a gente começa essas atualizações de notícias aqui nessa quinta-feira. O Gabinete de Crise do Governo do Estado se reuniu. O presidente da Mesne e também prefeito de Farroupilha, o Fabiano Feltrin, já havia anunciado na quarta-feira que iria participar deste encontro. Também convidado pelo governador Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também esteve presente da reunião virtual do Gabinete de Crise do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Melo representa o consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, Grampal, que preside desde a última terça-feira, dia 6. Logo após o encontro, o governador Eduardo Leite falou sobre os novos protocolos que poderão ser apresentados nesta sexta-feira, com mais flexibilização. Então vamos acompanhar esse pronunciamento do governador Eduardo Leite. Nós tivemos uma boa conversa, um ponto de partida para algumas flexibilizações importantes. É uma demanda dos prefeitos, o prefeito Sebastião Melo, que representa a Grampal, né, se sente seguro para que possa dar este passo na permissão de mais atividades econômicas. O grande ponto para o governo do Estado é ter segurança de que a fiscalização acontecerá de forma rigorosa. Por isso, na segunda-feira, nós pedimos aos prefeitos que apresentassem os seus planos de fiscalização. Até hoje pela manhã, nós tínhamos cerca de 370 municípios que já tinham entregue os seus planos municipais de fiscalização. E nós demos o prazo até hoje, no final do dia, para que todos apresentem os seus planos de fiscalização. Por que isso é tão importante? Porque uma coisa é fiscalizar porta fechada, outra coisa é ter que entrar no restaurante e acompanhar se a distância entre as mesas está sendo respeitada, se o número limite de pessoas está sendo respeitado em cada mesa, se os itens de proteção estão sendo disponibilizados, e assim nas academias, nos comércios, em todas as outras atividades. Então há uma complexidade na fiscalização. O que nós estamos demandando dos municípios nos apresentem e nos deem segurança de que tem plano, tem estrutura, tem estratégia para fiscalizar. Se não tiverem recursos humanos em volume suficiente, o Estado se disponibiliza a repassar recursos para as prefeituras para que contratem emergencialmente, por um período, um corpo extra de fiscais, porque é importante fiscalizar severamente. Vamos lançar novos canais de denúncia integrados e estimular a população a denunciar. Não é para pedir à população que seja dedo duro. Nós estamos pedindo à população que exija respeito dos que estão à sua volta. Então, com todos esses componentes, com o lançamento de novos canais de denúncia, com os planos de fiscalização, nós estamos com segurança de dar um passo no sentido de novas flexibilizações. Já temos um ponto de partida que o nosso comitê técnico apresentou para funcionamento de atividades no final de semana e também de ampliação de horários. Determinei a nossa equipe que se reunisse com a equipe técnica da Prefeitura de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo designou servidores técnicos da área da saúde para trabalhar na lógica também da definição desses protocolos. Eles estão reunidos nesse momento, agora de tarde, para que possam então ajustar esses protocolos e a gente possa, talvez ainda hoje ou amanhã de manhã, apresentar então esses novos protocolos para uma nova etapa. Mas eu insisto, o risco ainda existe. Nós diminuímos a taxa de contágio do Rio Grande do Sul de cerca de 2,2 do RT, que é a taxa de contágio, para ao redor de 1 nesse momento. Nós derrubamos a taxa de contágio, mas estamos com hospitais super demandados e qualquer oscilação na demanda pode significar, então,
uma nova pressão difícil de suportar nos hospitais. Então, todo cuidado é necessário. E aí a gente quer conciliar essa proteção à saúde com a necessidade da atividade econômica para que as pessoas tenham a sua receita, a sua renda, para colocar comida na sua mesa, proteger a si e as suas famílias também. Então, com muita responsabilidade para dar esse espaço. Você ouviu, portanto, o governador Eduardo Leite falando sobre as novas medidas, novos protocolos, isto mesmo. Então, os novos protocolos aqui no Rio Grande do Sul, que pode ser mais flexível, isso mesmo, mais flexível a partir de amanhã, portanto, fique ligado, vem alterações, mas isso não quer dizer que o Estado está melhorando muito negativo. Isso não é verdade, foi como o governador Eduardo Leite disse. Também uma outra informação é que o presidente da Mesne e o prefeito Farroupilha, Fabiano Feltrin, esteve em Caxias do Sul nesta quinta-feira e disse que houve uma grande conquista para toda a Serra Gaúcha. Abre aspas, com diálogo e respeito, convidamos o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, a inscrever o município no consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável da Serra Gaúcha, o SISGA. Felizmente, a resposta foi muito mais que positiva. Fecha aspas. Feltrin informou que a associação passa a somar mais de 900 mil habitantes. Abre aspas. O que isso significa? Que as compras efetuadas em conjunto pelas cidades que compõem o SISGA poderão ser em volumes ainda maiores, reduzindo expressivamente o valor de custo de cada item adquirido. Fecha aspas. O prefeito Farroupilha ainda classificou o ato como gestão, economia e usar bem os recursos públicos, com total responsabilidade. Abre aspas. Agora o pedido de adesão ao consórcio segue para a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para aprovação. Fecha aspas. Salientou o presidente da Mesne e também prefeito Farroupilha, o Fabiano Feltrin. Faltando 17 minutos para as 8 horas da noite, este é o Fora do Ar. Seja bem-vindo. Você perdeu alguma informação? Não se preocupe, ela estará disponível desde o começo no meu Facebook, após essa live, e também na íntegra no YouTube, quando ela será reproduzida. Portanto, se você perdeu alguma notícia, não se preocupe, que logo após essa live, você poderá acompanhar todas as notícias e também no meu canal no YouTube, Ivan Sgaraboto. Também uma outra informação é com a transferência do atendimento de casos de Covid-19 para a área interna da UPA Central, possibilitada pela redução do número de atendimentos a pacientes com suspeita de Covid e graças ao apoio da UBS São Vicente, a tenda em frente à UPA Central será desmontada. A estrutura poderá ser reinstalada em um curto espaço de tempo, caso ocorra novo aumento de casos. A tenda junto à UPA Zona Norte segue ativa. O mesmo quantitativo de professores que atendiam na tenda permanece atuando na estrutura interna da UPA Central, com mais conforto e melhores condições de atendimento aos pacientes e à população. As equipes de trabalho, não havendo nenhum tipo de prejuízo à população. A Secretaria Municipal da Saúde pondera que, mesmo com a redução de procura por atendimentos, os cuidados para prevenir o contágio pela Covid-19 devem ser mantidos, já que a rede hospitalar segue lotada. Desde a metade de março, a UBS São Vicente é ponto de apoio para casos de síndrome gripal e suspeitos de Covid-19. Além disso,
todas as UBSs do município seguem atendendo casos de síndrome gripal leve com oferta a testes rápidos. Devem procurar a UBS São Vicente e as demais UBSs somente pessoas com sintomas de síndrome gripal, ou seja, quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, secreção nasal, perda de paladar ou olfato, diarreia. Em idosos, observa-se também desmaios, sonolência excessiva, confusão mental e fraqueza. Faltando 14 minutos para as 8 horas da noite, a temperatura na Serra Gaúcha é de 22 graus. 22 graus a temperatura na Serra Gaúcha. Lembrando que Caxias do Sul teve o registro de mais 9 óbitos por complicações do coronavírus, totalizando assim 775 óbitos. Lembrando que até o momento há 40.983 casos positivos, sendo 37.021 recuperados, 37.021 recuperados, 2.933 em isolamento domiciliar, 137 em enfermaria, 117 em UTI e 3.594 aguardando o resultado, 122.826 casos negativos. Ocupação UTIs, UTI adulto clínico, adulto privado clínico, 45 leitos ocupados, 102%. UTI adulto privado Covid-19, 95 leitos ocupados, 98%. UTI adulto SUS clínico, 34 leitos ocupados, 100%. UTI adulto SUS Covid-19, 60 leitos ocupados, 100%. Por fazer uma média, dá tudo quase 100%. Um teve 102%, o outro 98%, depois 100%. E até às 17 horas dessa quinta-feira, 28 pessoas aguardavam por um leito de UTI pelo SUS. Destas, 10 pessoas de Caxias do Sul aguardando leito de UTI Covid, 3 de outros municípios aguardando leito de UTI Covid em hospitais de Caxias e 15 de Caxias do Sul aguardando leito de UTI clínico. Portanto, registrados mais 9 óbitos por complicações do coronavírus. Dessa forma, Caxias do Sul registra 775 óbitos, sendo 425 masculinos entre 20 e 97 anos e 350 femininos entre 33 e 99 anos. E além dos 9 notificados em Caxias do Sul, nessa quinta-feira, também foram notificados 2 óbitos de moradores de outras cidades que estavam hospitalizados em Caxias do Sul. Agora vamos com mais informações sobre a vacinação. 68.506 pessoas vacinadas com a primeira dose nos seguintes grupos: 15.533 profissionais de saúde, 856 pessoas residentes de instituições de longa permanência para idosos, 94 pessoas com deficiência, PCDs, acima de 18 anos, institucionalizadas, 51.871 idosos acima de 64 anos, incluindo idosos acima de 60 anos acamados. Também tem 152 pessoas com deficiência PCDs acamadas, 152. Além disso, 13.313 pessoas vacinadas com a segunda dose nos seguintes grupos:
6.400 profissionais de saúde, 656 pessoas residentes de instituições de longa permanência para idosos, 29 pessoas com deficiência, PCDs, acima de 18 anos, institucionalizadas e 6.228 idosos acima de 80 anos. Faltando 9 minutos para as 8 horas da noite, este é o Fora do Ar Notícias. Também vamos com mais informações sobre a vacinação, que a aplicação da segunda dose da vacina para idosos de 75 anos ou mais ocorre de segunda a sexta-feira da próxima semana, 12 a 16 de abril, isso em Caxias do Sul. Será aplicada a segunda dose da Coronavac para idosos que fizeram a primeira entre os dias 15 e 19 de março. Os idosos dessa faixa etária devem ir fazer a segunda dose na data anotada na carteirinha de vacinação e, preferencialmente, no mesmo local onde fizeram a primeira. De segunda a quarta-feira, 12 a 14 de abril, haverá um drive-thru nos pavilhões da Festa da Uva e na Rua Plácio Castro, na Maesa, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Já na quinta e na sexta-feira, 15 e 16 de abril, a vacinação será nas UBSs Cruzeiro e Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário, das 10 às 16. E atenção, um recado da Secretaria Municipal da Saúde: idosos de 78 anos ou mais que fizeram a primeira dose de 2 a 5 de março só farão a segunda dose em maio, já que foram imunizados com a vacina AstraZeneca Oxford, que tem intervalo de 12 semanas, ou seja, 3 meses de ações. Os locais e datas serão divulgados. Também a Secretaria alerta que não será aplicada a primeira dose nos locais mencionados anteriormente, ou seja, idosos que eventualmente ainda não fizeram a primeira aplicação devem aguardar nova orientação. É obrigatório levar a carteira de vacinação, um documento oficial com foto e CPF, e se tiver cartão SUS, o idoso deve levar. Os locais de vacinação são pontos de coleta de alimentos não perecíveis destinados ao banco de alimentos. Faltando 6 minutos para as 8 horas, vamos com mais participações aqui no Fora do Ar. A Lourdes Maria, não sei se você tem informação sobre o imposto de renda, se já foi prorrogado. Lourdes Maria, ainda não tenho essa informação, mas daqui a pouquinho, se eu conseguir ter algum detalhe, eu vou informar nessa live ainda. Então, fique ligado. Se eu tiver alguma informação sobre a prorrogação do imposto de renda, daqui a pouquinho eu vou verificar essa informação e vou passar. Também estão curtindo aqui o Leandro Chimansky e o Ramiro de Souza Camino. O Leandro Chimansky, que ele é juventudista, e o Ramiro de Souza Camino, que ele é gremista. Espero não esteja enganado, mas do Chimansky tem certeza, o Ramiro tem quase certeza que ele é tricolor. Lembrando que a federação divulgou nesta sexta-feira a tabela dos jogos da 10ª rodada do Gauchão e também o jogo atrasado do Caxias. Isso mesmo, jogo do Caxias atrasado, que seria realizado já nesse sábado, dia 10, vai ser disputado no dia 16 de abril, às 8 horas da noite. E já na quarta-feira, dia 14, abre a 10ª rodada, 9h30 da noite, Aimoré e Inter. Na sexta, dia 16, às 8 horas, portanto, Caxias e Grêmio, esse jogo atrasado da primeira rodada. Já no domingo, às 8 horas da noite, tem Grêmio Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas e São Luís, domingo, dia 18. E na segunda-feira, dia 19,
às 8 horas da noite, Esportivo e Juventude, São José e Pelotas. Na terça-feira, dia 20, 8 horas da noite, tem Caxias e Ipiranga. Essa tabela foi divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol nesta quinta-feira. Então, vamos com mais informações. Você viu que aqui não é só o Covid, a gente acaba trazendo também outros detalhes, então outras notícias. Vamos tentar fazer isso mais vezes, já que a sua participação e as notícias são sempre importantes. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Lisete Soldatelli, que está assistindo esta live. Muito obrigado pela audiência. Vamos com mais notícias? Com certeza, vamos com mais notícias. Falando sobre o painel Covid, aqui no estado, teve registro de 277 óbitos, o que totaliza 21.538. Já casos confirmados, teve um acréscimo de 4.608, o que totaliza 879, com 263 casos. Já a taxa de ocupação de leitos UTI em geral, 95,5%, e hospitalizações, 64.860. Isso o painel Covid disponibilizado pelo governo do estado, que foi atualizado nesta quinta-feira, às 15 horas e 32 minutos. Infelizmente, no país, passando novamente de 4.000 óbitos, um novo recorde, 4.249 óbitos por complicações da Covid-19, o que totaliza 345.000 com 25 pessoas que perderam a vida por complicações da Covid-19, uma letalidade de 2,6%. Essas informações da pandemia aqui no país. Infelizmente, notícia triste, passando de 4.000 óbitos por complicações da Covid-19. É complicado a situação que o país se encontra. O governador Eduardo Leite participou nessa quinta-feira de reunião com o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Em visita ao Rio Grande do Sul, pela primeira vez, como ministro, Queiroga esteve no grupo hospitalar Conceição, em Porto Alegre. A reunião durou cerca de 1 hora e também contou com a participação da secretária da Saúde, Arita Bergman, e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O governador Eduardo Leite também comentou sobre as fake news, relatando da retenção de vacinas contra a Covid-19, e ele explicou que isso não existe. Mas vamos acompanhar o governador explicando essa situação. Temos feito um esforço de integração nas nossas medidas entre o Estado e o município, e os municípios, né? Participou o prefeito também como presidente da Grampal, para que nós possamos discutir protocolos de medidas de distanciamento no Estado. E hoje aqui com o ministro, claro, é sempre positivo que a gente tenha um ministro de Estado visitando o nosso Rio Grande, numa área tão sensível. Coloquei ao ministro as nossas preocupações, né? O Rio Grande do Sul tem uma população com maior longevidade, uma população que tem maior percentual de pessoas com comorbidades, porque o estado que tem maior número de hipertensos proporcionalmente à população é o Rio Grande do Sul, e está entre os estados que tem o maior número de diabéticos proporcionalmente à população, maior número de pessoas com problemas cardíacos. Isso não é porque o povo gaúcho tenha mais doenças, é porque o nosso sistema de saúde, a nossa qualidade de vida dão condição justamente a pessoas que têm essas doenças crônicas de terem sobrevida. E ao mesmo tempo essa nossa força acaba sendo a nossa fraqueza, porque a fragilidade dessas pessoas é maior diante do coronavírus. E por isso, né, a nossa preocupação é que a gente tenha a garantia da habilitação dos leitos. Fiz um pedido para que novos equipamentos sejam apresentados para o Estado por parte do Ministério. A gente tem recebido equipamentos por parte do Ministério, quero destacar isso, mas pedimos mais 100 monitores cardíacos, mais 100 ventiladores beira-leito, mais 100 ventiladores de transporte e mais 400 bombas de infusão para qualificar a nossa estrutura e garantir atendimento, especialmente considerando que o Rio Grande do Sul, embora esteja assistindo uma redução nas internações em leitos clínicos e em leitos de UTI, a gente se avizinha do inverno, né, momento em que começam outras
doenças respiratórias a demandar o nosso sistema hospitalar e, portanto, a gente precisa ter estrutura robusta para continuar atendendo aos pacientes de Covid, que esperamos sejam cada vez menos. Estamos vendo aí queda na média móvel de óbitos no Rio Grande do Sul, queda nas internações, mas ainda num patamar muito elevado, especialmente considerando os meses anteriores a março. E por isso todo cuidado ainda é pouco, a gente precisa ter equilíbrio, cuidado, sensatez e a cautela para este momento, garantindo estrutura de atendimento hospitalar e, de outro lado, a expansão da vacinação. Foi, inclusive, a oportunidade para poder esclarecer com o ministro. Estive ao lado do ministro, com a responsável para a coordenação do programa de vacinação, a Franciele, a doutora Franciele, que disse com clareza, parte das vacinas que vieram para o Rio Grande do Sul, na última entrega, na 11ª entrega, eram vacinas da Fiocruz, AstraZeneca, que correspondem, parte delas, a D2 de profissionais de saúde que tomaram vacina aqui no Rio Grande do Sul no dia 25 de janeiro e que no dia 25 de abril vão precisar receber esta segunda dose. E estava lá na pauta, no documento oficial do Ministério da Saúde, que o Estado deveria reservar, então, parte daquelas doses para garantir a vacinação da segunda dose. Eu falo isso aqui porque enfrentamos fake news nos últimos dias de que o Estado estaria estocando e deixando de aplicar doses de vacina, o que não faz nenhum sentido, ou seria até uma grande façanha, um grande feito que, mesmo estocando vacinas, como nos acusaram, o Estado está entre os que mais imunizaram entre todos os estados brasileiros. É porque é fake news e ficou confirmado com a manifestação que a gente recebeu da doutora Franciele. Está aí a fala do governador Eduardo Leite, que também havia se pronunciado nas redes sociais, afirmando que o Rio Grande do Sul jamais estocou ou reteve vacinas, abre aspas, estamos entre os 3 estados do país que mais vacinam sua população e seguimos rigorosamente as orientações e normas do Plano Nacional de Imunização. Eduardo Leite rebateu as postagens do ministro Onyx Lorenzoni, do DEM, e que foi compartilhado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Lembrando que Eduardo Leite é do PSTB. Conforme Eduardo Leite, abre aspas, o Rio Grande do Sul sempre esteve no top 5 da vacinação entre os estados. Que mágica seria essa de reter doses? Comumente bolsonaristas, e mesmo assim estar sempre entre os que mais vacinam? Fecha aspas, o governador Eduardo Leite. 8 horas mais 4 minutos, este é o Fora do Ar Notícias, atualizando as informações sobre a pandemia da Covid-19. Lembrando que a sua opinião é sempre importante. Curta, compartilhe e comente esse Fora do Ar Notícias. Vamos trazer aqui mais informações. Um encontro virtual para apresentar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Rede Simples, aos prefeitos e secretários municipais, realizada na manhã dessa quinta-feira. A webconferência Rede Simples e Integração dos Municípios foi promovida pela FAMUS, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Sebrae RS e pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, Jusces RS. O sistema que tem o objetivo de reduzir a burocracia, estabelece os procedimentos para simplificar e interagir os processos de abertura, alteração, baixa e legalização de empresários e pessoas jurídicas com uma entrada única de dados e documentos. Isso acontece por todos os órgãos que emitem as permissões que estão integradas. Junto Comercial, Receita Federal, Corpo dos Bombeiros, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Secretaria da Fazenda, acelerando os processos e evitando aglomerações neste momento de pandemia, pois todas as etapas são digitais. Atualmente, 406 municípios gaúchos integram a rede.
A meta é chegar até o fim de 2021 com 100% de adesão. Então, informação essa importantíssima, com certeza. Vamos com mais notícias aqui desse Fora do Ar, atualizando, claro, as informações. Uma outra notícia é que o novo lote de vacinas que chegou ao estado na manhã dessa quinta-feira com 141.800 doses da Coronavac e 159.750 da Oxford AstraZeneca será destinado à ampliação da vacinação dos idosos e das forças de segurança. As vacinas que vieram no aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha. Todas as vacinas da Coronavac serão destinadas a atender a segunda dose de idosos já imunizados, com a mesma marca, em lotes anteriores. Com as doses da Oxford AstraZeneca, começa a aplicação da primeira dose de pessoas de 64 anos e, parcialmente, a faixa de 63 anos. Outra parte da remessa será usada para a continuidade da aplicação da primeira dose do grupo das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas. Nesta etapa, a imunização deverá ser direcionada a servidores de atividades prioritárias do Instituto Geral de Perícias, o IGP, do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, DETRAN, e da Polícia Federal. E quem falou sobre isso foi o vice-governador Ranolf Júnior. Vamos, portanto, acompanhar esse pronunciamento do Ranolfo Vieira Júnior, ele que é vice-governador e também secretário da Segurança Pública. Vamos ver. A nossa pauta continua sendo a priorização da vacinação dos operadores da segurança pública do nosso estado. Na semana passada, anunciamos o início da vacinação para 100% da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, da Polícia Rodoviária Federal e ainda das guardas municipais. Naquela oportunidade dizíamos que, com a chegada de um novo lote de vacina, as demais instituições da segurança pública seriam também vacinadas. Pois bem, na manhã de hoje recebemos uma nova carga de vacinas. A CIB e a equipe da Secretaria de Saúde do nosso estado decidiram em reunião ontem à noite que parcela desta carga nova será destinada para a vacinação do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Federal e também do DETRAN. É importante ainda salientar que, desde a semana passada, já foram vacinados no IGP 366 servidores e na Polícia Federal 113. Com a chegada desse novo lote, conseguiremos então contemplar a todos esses servidores. Você está acompanhando o Fora do Ar Notícias. Antes havia um comentário aqui, vou ler de novo, da Lourdes Maria. Não sei se você tem informação sobre o imposto de renda, se foi prorrogado. Eu estou procurando essa informação, Lourdes Maria, sobre o imposto de renda, sobre a prorrogação dele. No Senado já foi votado e foi aprovado. No Senado foi aprovado a prorrogação por 90 dias. Agora estão aguardando, seria até aguardando a Câmara dos Deputados, mas pelo menos essa informação que no Senado já foi aprovado. Então o Senado aprovou no dia 6 de abril o projeto de lei que prorroga o prazo de apresentação da declaração do imposto de renda da pessoa física referente a exercício 2021, ano calendário de 2020. De acordo com o projeto, o último dia para apresentar a declaração passou de 30 de abril para 31 de julho. Portanto, o Senado aprovou a prorrogação da entrega do imposto de renda da pessoa física. O senador Plínio
Valério alterou um trecho da proposta votada na Câmara, fixando novos prazos para o pagamento do imposto. Com a alteração, o projeto volta à Câmara, uma vez que ele iniciou sua tramitação naquela casa e por isso ela deve dar a última palavra. A emenda inserida no projeto prevê o pagamento do imposto com a previsão de parcelamento em 6 cotas, devendo a última cota ser encerrada até o fim do ano. De acordo com o relator, a emenda atendeu uma solicitação da equipe econômica do governo. Então, esta é a informação que o Senado, pelo menos, aprovou a prorrogação da entrega do imposto de renda da pessoa física e o projeto acabou voltando para nova análise da Câmara dos Deputados. Mas realmente daí eu não tenho mais informações sobre isso por enquanto, mas claro, quando a gente tiver alguma outra notícia, nós vamos atualizar mais. Agora são 8 horas mais 11 minutos, espero já ter auxiliado a Lourdes Maria com essa informação, pelo menos em partes, mas claro, quando tivermos mais notícias, vamos atualizar. Lembrando que a temperatura nessa gaúcha está em 22 graus. E a deputada estadual, François Mendes, republicanos, entrou em reunião urgente com o chefe da Casa Civil, o Arthur Lemos, para solicitar e reiterar pedidos que já haviam sido enviados e articulados junto ao governo do estado, que ainda não tinham retorno definido. No momento da reunião com o secretário, ocorria de forma simultânea as últimas discussões e decisões do Comitê Técnico que avalia as novas ações do Estado no sistema de distanciamento controlado. A maior novidade, já antecipada por Lemos, é a liberação de parques temáticos, espaço de convivência ao ar livre e a áreas de atuação das academias. De acordo com a deputada, a conversa produtiva trouxe alguns alívios referentes às demandas encaminhadas ao Estado. Abre aspas, a situação ainda é preocupante no sistema de saúde, mas temos que encontrar pontos de equilíbrio para que não haja ainda mais perdas de empregos e falência de empresas. No comércio, já temos claro que haverá flexibilização para funcionamento até às 22 horas e aos finais de semana, mas a responsabilidade deve ser de todos, governo estadual, municípios, os estabelecimentos e as pessoas que frequentam esses locais. Na questão das academias, o retorno do secretário foi positivo e convergente ao pedido da própria categoria. A deputada François Mendes, autora da lei que torna as atividades físicas essenciais, antecipa que também haverão flexibilizações, abre aspas, as academias, possivelmente para a próxima semana, já poderão atender também até às 22 horas e terão um teto de espaço de distanciamento reduzido de 32 metros para 16 metros. Referente aos parques temáticos e espaços de conveniência, que envolvem grande parte do setor turístico da Serra, a deputada já havia reunido o setor com o governo do estado e também enviado um estudo feito pela categoria, onde mostra, por meio de pesquisas e dados da própria pandemia, que o turismo responsável é capaz de operar sem aumentar os níveis de contaminação. O secretário antecipou que deve ser liberado os espaços ao ar livre com 25% da capacidade de operação, o que atende os pedidos do próprio setor. Sobre o retorno da educação, continua a expectativa sobre a decisão judicial, onde o Estado ingressou essa semana com recurso junto ao STF, pedindo a anulação da liminar. A defesa da deputada vai no sentido de reabrir as escolas infantis e as séries iniciais de forma híbrida, resguardando o direito das famílias que não têm estrutura para o acesso remoto, assim como aquelas que não têm condições nem lugar para deixar seus filhos pequenos em horário de trabalho. Todas as decisões referidas serão anunciadas definitivamente pelo governo estadual.
Agora são 8 horas mais 15 minutos. 8 horas mais 15 minutos. Como eu sempre digo, estamos aqui em home office, por isso a gente pode ter barulho de cachorros, latidos e tudo mais. A Lourdes Maria, agradecendo pela informação, que é isso. Quando a gente pode auxiliar, estamos auxiliando, claro, com as notícias. Também a Ilse Maria, desejando uma boa noite. Muito obrigado a Ilse Maria pelo comentário, pela participação. Vamos mandar um abraço para todo mundo, a Ilse Maria, o Leandro Chimansky, o Ramiro de Souza, a Ana Maria Laim e a Lourdes Maria. Então, a turma das Marias, todo mundo acompanhando a Ilse, a Ana e a Lourdes, o que eu agradeço muito a participação. Lembrando que a nova remessa de vacinas ampliará imunização dos idosos e das forças de segurança. O lote compreende 141.800 doses da Coronavac e 159.750 da Oxford AstraZeneca. Então, vamos acompanhar imagens da chegada da vacina. Muita gente se emociona. Vamos acompanhar. Fora do ar notícias, aquele abraço. A Margarete Suzana Esgaraboto, Zonho Lanches, há mais de 35 anos em Caxias do Sul. Faça o pedido pelo telefone 54-3419-6643 ou teleentrega 5499102-7075. Vamos com mais informações. Vamos ao comentário da Ana Maria Laim. Essas vacinas serão dadas já? Não, Ana Maria, essas vacinas serão para a segunda dose. Daqui a pouco eu vou completar mais, retomar essa notícia, porque essas vacinas são da segunda dose, realmente são da segunda dose, como informado anteriormente. Então, daqui a pouco eu vou ampliar mais essa notícia da chegada das vacinas, a nova remessa de vacinas, que, portanto, ampliará a imunização dos idosos e das forças de segurança. Mas, em Caxias do Sul, será aplicada para a segunda dose, a partir da próxima semana. Então, a partir da próxima semana, a segunda dose para idosos de 75 anos ou mais que fizeram Coronavac. Idosos devem ir se vacinar na data anotada na carteira de vacinação. A informação é essa. Mandar um abraço também para o Gustavo. Aquele abraço, Gustavo Martins. Aquele boa noite, muito obrigado. Gustavo, que sempre está acompanhando. Gustavo, que é jornalista, trabalha na RBS, ali na RBS, Jornal Pioneiro e tudo mais. Aquele abraço ao Gustavo Martins, que sempre está acompanhando. Vamos com mais informações. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o Gabriel Souza, do MDB, recebeu nesta quarta-feira o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e o líder do governo, deputado Frederico Antunes, do PP, para tratar do calendário de pagamento dos recursos para auxiliar os municípios no combate à Covid-19, que totalizam 136.800.000 somente no mês de abril. O governo do estado realizou nesta quarta-feira, dia 7, o pagamento de 44 milhões e meio de reais a 81 hospitais gaúchos.
O valor complementar de R$ 45.900.000 será disponibilizado na próxima semana, totalizando os 90 milhões oriundos da articulação realizada entre Executivo, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado. Ainda, até o final do mês, os municípios gaúchos deverão receber R$ 46.800.000 das emendas parlamentares destinadas pelos deputados à área da saúde. Então, essas, com certeza, é uma bela informação que municípios gaúchos receberão R$ 136.800.000 em abril para o enfrentamento à Covid-19. Também uma outra informação é que uma nova etapa da pesquisa EpiCovid-19 aqui do Rio Grande do Sul ocorre no município entre os dias 9 e 12 de abril, sexta a segunda-feira. Isso, Caxias do Sul, coordenado pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, executado regionalmente pelo IPO, Instituto Pesquisa de Opinião. O estudo investiga a disseminação do coronavírus no estado. As entrevistas e testes de anticorpos para o coronavírus ocorrerão em 9 cidades gaúchas, incluindo Caxias do Sul. Aqui no município haverá o apoio da UX, Universidade de Caxias do Sul, na logística e seleção de candidatos. Serão visitados 500 domicílios previamente sorteados e em todo o Rio Grande do Sul serão visitados 4.500 residências. Será aplicado o teste ELISA de anticorpos para a Covid-19. O método de testagem demanda a coleta de amostra sanguínea, gota de sangue extraída da ponta do dedo, e os resultados serão divulgados aos participantes após a análise de laboratório. Portanto, nova fase do estudo do Covid-19 ocorre entre os dias 9 e 12 de abril, isso em Caxias do Sul. Eu gostaria mesmo de receber esta dose da vacina para conhecer o estudo e, com certeza, fazer o teste. Agora são 8 horas mais 23 minutos. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo. Lembrando que a temperatura nessa gaúcha está em 21 graus. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, entra em campo o Juventude diante do Vila Nova, jogo que ocorre pela Copa do Brasil. Às 9h30 da noite, jogo válido pela Copa do Brasil. Então, agradeço a todos pela audiência. Fique ligado no Fora do Ar Notícias, com novas edições extraordinárias a qualquer momento ou em minhas postagens nas redes sociais. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.